Peço licença para adentrar no recinto do seu lar, com mais uma live através do Face da AD Jaguapitã. Para nós é uma alegria muito grande poder adentrar no seu lar com mais uma transmissão. Convido a todos os queridos e amados para nós unir o nosso pensamento em uma palavra de oração ao nosso Deus. Soberano Deus, Pai Criador dos céus e da terra, em o nome do Senhor Jesus Cristo, o seu Filho, estamos aqui neste santuário, estamos em tua casa de oração, para aqui, Senhor, mais uma vez, transmitirmos, Senhor, esta live. Ó Deus, eu quero suplicar em favor de cada lar, eu quero suplicar em favor de cada família, que está, Senhor, fazendo parte desta transmissão. Ó Deus, eu quero suplicar a bênção do Senhor em favor dos nossos queridos irmãos que estão nos seus lares, nas suas casas, principalmente aqueles que estão passando por um momento de enfermidade, principalmente aqueles irmãos que estão, meu Deus, em isolamento, por um motivo ou por outro, estão cumprindo, Senhor, as determinações, meu Deus, de estar em quarentena, de estar em isolamento, pois nós estamos vivenciando, Senhor, momentos da pandemia, em que nós podemos, Senhor, através dos noticiários, dos meios de comunicação, nós estamos, Senhor, aqui no estado do Paraná, na nossa região do norte do Paraná. Estamos, Senhor, em dias de pico da pandemia. E nós viemos suplicar ao Senhor nosso Deus, em favor dos irmãos que estão nos lares em isolamento, os irmãos que estão em quarentena. Senhor Deus, venha pôr as suas mãos sobre a vida de cada um dos teus filhos. Venha, Deus, fortalecer, revigorar a saúde física. Venha revigorar e fortalecer a imunidade, Senhor, de cada um dos teus filhos. E que eles venham superar, Senhor, estes dias de pico, Senhor, desta pandemia. Deus, eu venho suplicar em favor dos hospitais, dos médicos, dos enfermeiros, que estão, Senhor, trabalhando intensamente, 24 horas do dia, em favor, Senhor, da população. Deus, venha abençoar as mãos de cada médico, venha abençoar as mãos de cada enfermeiro, meu Deus e meu Pai, e que eles venham ser bênção para cada uma das pessoas. Deus, pelo poder da fé e autoridade da tua palavra, Senhor, nós suplicamos a ti que o Senhor dê a ciência, dê a medicina, sabedoria e, Senhor, estas vacinas que são, Senhor, mais de 150 países no mundo que estão, Senhor, trabalhando, Senhor, para criar uma vacina que venha trazer imunidade à humanidade. Senhor, meu Deus, as vacinas que já estão em fase do terceiro momento de teste na humanidade, venha abençoar, Senhor, essas vacinas
vacinas, que elas venham ter, Senhor, um resultado positivo, e que elas venham alcançar, Senhor, 100% de imunidade, Senhor, para os seres humanos, e que em breve, que daqui a alguns meses, meu Senhor, a humanidade possa ter, Senhor, uma vacina disponível para que os seres humanos venham se proteger, Senhor, contra este vírus, o Covid-19. Deus, no nome poderoso de Jesus, o Senhor tem todo o controle nos céus e na terra, o Senhor tem todo o domínio nos céus e na terra. Ó Deus Todo-Poderoso, nós vemos nesta hora, Senhor, decretar a vitória do povo de Deus na terra. Nós vemos decretar, Senhor, através da fé, a vitória da humanidade contra, Senhor, a guerra, contra a luta com este vírus, ó Deus Todo-Poderoso, e queremos, Senhor, pelo poder da fé, profetizar que os meses e dias estão contados para este vírus perder a sua força e a sua ação na terra, e o nome do nosso Deus ser glorificado. Meu Deus e meu Pai, nesta hora nós profetizamos uma palavra de bênção, nós profetizamos uma palavra de vitória para a cidade de Jaguapitã, para o estado do Paraná, para os demais estados da Federação Nacional, os 26 estados e também o Distrito Federal. Nós profetizamos a bênção do Senhor sobre os 5.570 municípios espalhados por esta nação. Nós profetizamos a bênção de Deus para a humanidade no globo terrestre, em o nome de Jesus, o nosso Salvador, para a tua glória, Senhor. Amém e amém. Glórias a Deus. Meus amados e queridos, quero pedir a vocês que estejam mandando a sua mensagem. Mande a mensagem aqui para nós, através do Face, AD Jaguapitã, e na mensagem escreva o seu nome e o nome da sua cidade. E nós, logo após a nossa irmã estar louvando ao nome do Senhor, nós vamos estar mencionando os participantes, os internautas, vamos estar agradecendo a participação de cada um de vocês. Mas antes de ouvirmos o louvor, eu quero agradecer ao jovem Alisson, que está aqui na filmagem, fazendo um trabalho com muita excelência, com um nível profissional. Que Deus abençoe grandemente a vida do Alisson, pelo vídeo, pelo áudio. Que Deus abençoe a vida do jovem André, que está ali como sonoplasta, nos botões eletrônicos. Que Deus abençoe a vida do seu pai, o evangelista Joel, e também da sua mãe, a irmã Laodiceia, que neste momento estará apresentando um louvor ao Senhor nosso Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor.
prostrado aos teus pés, Deus, eu quero adorá-lo diante do trono. Vou erguer o meu altar, quero a sua presença, pois sem ti não posso ficar. Eu quero derramar o meu vaso de alabastro aos teus pés. Eu quero te adorar, porque sei que Deus tu és. Eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei, tu és meu rei. Te adorarei, te adorarei, te adorarei, tu és meu rei. Diante do trono vou erguer o meu altar, quero a tua presença, pois sem ti não posso ficar. Eu quero derramar o meu vaso de alabastro aos teus pés. Eu quero te adorar, porque sei que Deus tu és. Eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei, tu és meu rei. Te adorarei, te adorarei, te adorarei, tu és meu rei. Eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei, tu és meu rei. Te adorarei, te adorarei, te adorarei, tu és meu rei. Tu és meu rei, Senhor. Eu te louvarei. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmã Laodiceia.
pela sua participação nesta live. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu quero agradecer ao cooperador Cláudio, a sua esposa, a irmã Isabelle, ao seu filhinho Pedro, que estão assistindo esta transmissão. Quero agradecer também ao querido irmão Valdivino Teixeira, que está assistindo esta transmissão. Que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família. Quero agradecer também o evangelista Joel Batista de Lima, que também está aqui nos apoiando e fazendo parte desta transmissão. Quero agradecer também a irmã Joana Marinoni e a toda a sua família. Que Deus abençoe grandemente a vida da querida irmã Joana Marinoni. Quero agradecer ao irmão João Darcy Rocha Silva, ali da cidade de Astorga. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. Quero agradecer à irmã Helena Catelli e ao seu esposo, irmão Dionísio de Oliveira, que estão fazendo parte, assistindo esta transmissão. Que Deus abençoe também a irmã Gerciana Honorato de Souza dos Reis. Deus venha abençoar grandemente a sua vida, irmã Gerciana, ao seu esposo, ao seu filho, que daqui a poucos dias estará nascendo, né, o menino que tem o nome já escolhido de Levi. Que Deus abençoe grandemente o Levi e que ele venha nascer com vida e vida com abundância, saúde em abundância. Quero agradecer a minha querida esposa, irmã Elizabeth Crepaldi, que também está fazendo parte desta transmissão, e os demais irmãos que forem chegando agora na transmissão desta live. Você faça o seu comentário, deixe o seu nome e o nome da sua cidade, que nós, após a mensagem, vamos estar fazendo um rápido agradecimento aos irmãos internautas que forem estar chegando a partir do momento agora que vamos iniciar a mensagem da palavra de Deus. Vos convido, você que está no seu lar, a estar meditando nesta noite no livro de Números, capítulo de número 3 e o versículo de número 45. O livro de Números, ele está depois de Levítico e antes de Deuteronômio, para que você possa se localizar aí na sua casa com a Bíblia Sagrada. Livro de Números, capítulo de número 3 e o versículo de número 45. Vamos estar lendo este texto que nos diz assim a palavra do Senhor: toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos animais dos filhos de Israel, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Amados, nós estaremos meditando a partir deste instante, neste texto, no livro de Números, capítulo de número 3 e o versículo de número 45. Para a nossa meditação, o tema: os ministros do culto levítico. Nós vamos, neste momento, através deste texto, veremos a semelhança dos levitas. Nós também fomos chamados a trabalhar na expansão do reino de Deus. Nesse sentido, atuamos como nação santa, profética
e sacerdotal, proclamando o Evangelho e intercedendo tanto pelos crentes quanto pelos que ainda não creem. Nós vamos aprender muitas coisas através deste texto sagrado. E para isso, meus amados, vejamos quem foi Levi. Depois, vejamos quão zelosos foram os seus descendentes e como se deu a sua vocação ao ofício sagrado. Ao dar à luz a Levi, declarou Lia: agora, esta vez, se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Gênesis capítulo 29 e o versículo 34. Por isso, a esposa desprezada de Jacó foi impulsionada a dar o nome de Levi ao seu 3º filho, e de fato, os levitas sempre estiveram ligados ao Senhor. Foi assim que o menino passou a ser contado entre os patriarcas das 12 tribos de Israel. Levi, pelo que inferimos do texto sagrado, sempre teve uma postura zelosa e conservadora em relação à honra da família. Haja vista o episódio envolvendo o estupro de sua irmã, Diná. Nós podemos ver isto em Gênesis capítulo 34, do versículo 25 ao versículo 31. Mais tarde, após a saída de Israel do Egito, os levitas juntaram-se a Moisés no combate à idolatria gerada pelo bezerro de ouro. Nós podemos ver isto em Êxodo capítulo 32, do versículo 26 ao versículo 28. Eram homens da maior firmeza. Podemos ver isto em 2 Crônicas, no capítulo de número 26 e o versículo de número 17. Não foi sem motivo que o Senhor escolheu a tribo de Levi como o berço de Moisés e de Arão. Nós podemos ver isto no livro de Êxodo, no capítulo de número 6 e o versículo de número 14 ao versículo 27. De um lar tão piedoso saíram homens e mulheres de comprovada piedade. Aliás, tinha o Senhor uma aliança particular com Levi e sua descendência. Nós podemos ver isto no livro de Malaquias, no capítulo de número 2, e o versículo 4 e o versículo 5. Tendo em vista o caráter santo e distintivo da tribo de Levi, aprouve a Deus separá-la para o sacerdócio. Nós podemos ver isto em Números, no capítulo 3 e versículo 45, no texto que lemos de abertura desta mensagem. Nesse processo, o Senhor apresentou os levitas como um resgate de toda a nação de Israel. Ao invés de cada família entregar o seu primogênito ao serviço divino, a tribo de Levi foi apartada das demais para dedicar-se inteiramente a Deus. Nós podemos ver isto no livro de Números, no capítulo de número 3 e no versículo de número 12. Os levitas, pois, foram concedidos como os obreiros de Cristo, foram entregues com o mesmo objetivo à igreja. Nós podemos ver isto comprovadamente no livro de Efésios, no capítulo de número
4 e o versículo de número 8 ao versículo de número 12. Vamos estar lendo o texto sagrado que vem comprovar o que estamos afirmando nesta mensagem. Efésios capítulo 4, o versículo 8 ao versículo de número 12. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Versículo de número 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, amados, assim como Deus escolheu os levitas, escolheu Levi, louvado seja o nome do Senhor, da descendência de Arão, o Senhor escolheu os obreiros que hoje trabalham na obra de Deus. Deus também, o mesmo Deus que escolheu os levitas, escolheu Levi, escolheu Moisés, escolheu Arão, escolheu os profetas dos tempos antigos, dos tempos primitivos. Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus que escolheu a mim e que escolheu a você. Ele é o mesmo Deus que escolheu este jovem, este moço, este mancebo que está aqui em todos os dias das lives, fazendo as transmissões. Ele escolheu o André que está ali nos botões, controlando o som. Ele escolheu o evangelista Joel. Ele escolheu o corpo de obreiros da igreja aqui em Jaguapitã. Ele escolheu as irmãs que fazem parte do grupo de mulheres da igreja. Ele escolheu a mocidade, os jovens, os moços, as moças que fazem parte do grupo da mocidade na igreja. Ele escolheu as crianças que louvam, que o adoram, o seu precioso nome. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está na sua casa me ouvindo, me escutando nesta transmissão, Deus também te escolheu a ti. Ele te escolheu, Ele te vocacionou, Ele te separou para ser um instrumento de Deus na terra. Glorificado seja o precioso nome do Senhor. Como está escrito então em Efésios capítulo 4 e o versículo de número 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem dado diversos dons espirituais aos seus. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda que você tenha um dom diferente, um dom que não seja o mesmo do teu irmão ou da tua irmã, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero te dizer nesta ocasião que todos os dons são de grande valia, são de grande valor na obra do Senhor, e todos os dons são para a edificação da igreja. Louvado seja o precioso nome do Senhor. Continuamos nesta mensagem. O sumo sacerdote de Israel teria de ser obrigatoriamente descendente de Arão.
ungido, vitalício e servo de Deus. Louvado seja o precioso nome do Senhor. O que quer dizer isto? É que o sumo sacerdote, ele é ungido, ou seja, a palavra ungido significa uma pessoa que foi escolhido, que foi separado por Deus para a obra do Senhor aqui na terra. Vitalício quer dizer que esta unção, essa escolha é para a vida toda. Agora, eu quero deixar bem claro aqui nesta noite, que a única coisa que pode roubar a unção de Deus, da vida de um escolhido de Deus, de um chamado de Deus, na vida do ser humano, a única coisa que pode roubar a unção de Deus é a morte, ou o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. O pecado, ele pode fazer com que a unção de Deus, a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus, se retire da vida daquele que foi escolhido, daquele que foi chamado. Louvado seja o nome do Senhor. A unção de Deus, glórias ao nome do Senhor, é aquilo que nos capacita para fazer a obra de Deus. A unção de Deus é a presença do Espírito Santo na vida de um escolhido, de um chamado, de um separado por Deus para fazer a sua obra, pois o próprio Senhor Jesus Cristo declarou através da Bíblia Sagrada: o Espírito do Senhor que me ungiu. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo declarou isto, dizendo que ele foi ungido pelo Espírito de Deus para fazer a obra de Deus na terra. E ele disse: o Espírito do Senhor me ungiu para pregar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos. Louvado seja o nome do Senhor, e trazer a libertação aos oprimidos do diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu amado e meu querido, se você é um escolhido, se você é um chamado de Deus na terra, se Deus te separou para fazer a obra dele na terra, você é um ungido de Deus. Glória seja o nome do Senhor. O Espírito de Deus está na tua vida para te capacitar para que você faça a obra do Senhor na terra. Louvado seja o precioso nome do Senhor. O sumo sacerdote era o principal representante do culto divino no Antigo Testamento. Nós podemos ver isto no livro de podemos ver isto no livro de Êxodo, capítulo de número 28 e o versículo de número 1. Por essa razão, o Senhor exigia que ele proviesse de uma tribo específica, a de Levi, e de uma família ainda mais específica, é a casa de Arão, ou seja, tinha que vir da descendência de Arão. Nós podemos ver isto em Êxodo capítulo 6 e o versículo de número 16 e ao versículo de número 23. Assim, duplamente separado, tinha condições de apresentar-se como a maior autoridade espiritual da nação. Veja, meu amado, quanto é valioso um sacerdote no tempo antigo, no tempo da lei. Porém, quero dizer a todos que me ouvem, que eu creio na Bíblia em sua totalidade. Sabemos que a Bíblia, ela se divide por eras, ela se divide por estações, por tempos, mas a Bíblia em si, ela é
ao todo a palavra de Deus, desde o começo dela, desde o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, até o último livro, o livro de Apocalipse, o livro das revelações. Eu costumo dizer que a Bíblia fechada é como um livro qualquer, porém a Bíblia aberta, ela é a boca de Deus falando com os seres humanos na terra. Nós não podemos ser radicais ao ponto de dizer que o Antigo Testamento não é a palavra de Deus. Nós não podemos ser radicais ao ponto de dizer que o Antigo Testamento é do tempo da lei. Mas eu quero dizer a você que se nós formos radicais a esse ponto de discriminar a Bíblia, de fazer uma discriminação do Antigo Testamento para o Novo Testamento, nós estamos invalidando então os 10 mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor, sendo que os 10 mandamentos, eles perduram por todas as gerações, por todas as dispensações dos tempos da humanidade na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Inclusive eu creio que todas as leis que existem no planeta Terra, todas as leis que os países e as autoridades do mundo inteiro fizeram para fazer com que o homem esteja debaixo de uma lei que o controla, que traz ao homem um determinado regime, são baseados aos 10 mandamentos que está no Antigo Testamento. Então, para mim, a Bíblia não só vale no Novo Testamento, que é a era da graça, mas para mim a Bíblia toda ela tem validade, desde Gênesis até Apocalipse. A Bíblia é a palavra de Deus. Louvado seja o precioso nome do Senhor. E conforme estávamos falando, o sacerdote, ao apresentar-se como a maior autoridade espiritual da nação de Israel, isso era o que significava o sacerdote naquela época, era a maior autoridade espiritual da nação de Israel. E eu lembro-me, amados, que até alguns anos atrás, quando eu era adolescente, posso até dizer quando era criança, estou com 54 anos de idade, e eu quero dizer a você que eu lembro-me que quando eu era criança, que o meu pai e minha mãe me levavam ao templo, à igreja, e que os fiéis estavam todos dentro do templo, já haviam chegado com antecedência para fazer o seu momento de oração, e aí terminava o seu momento de oração, assentava-se no banco e ficava ali aguardando a hora em que ia iniciar o culto, ia iniciar o momento de adoração a Deus. E aí de repente, irmãos, o que era o líder daquele povo, aquele que é o apacentador daquele povo, como está escrito aqui em Efésios 4:11, aquele que foi chamado para ser pastor, e que ele entrava no templo, quase todos os templos, desde dos tempos antigos, tem a porta principal de entrada na frente, mas sempre tem uma porta lateral, como nós temos aqui, esta porta lateral. E quando o pastor chegava com a Bíblia, para vir para iniciar aquele momento, aquele culto de louvor e adoração a Deus, o olhar de todos os fiéis, o olhar de todos os crentes, se tivesse 100 pessoas dentro do templo, se tivesse 200, 300, 400 ou 500 pessoas dentro do templo, todos eles direcionavam o seu olhar ao pastor que estava adentrando pela porta lateral com a sua Bíblia na mão, e cada passo que o pastor dava em direção ao altar, em direção ao lugar sagrado, ao lugar santo, o olhar do povo era no pastor. Por quê? Porque o pastor nos dias de hoje
ele assume e tem qualificadamente as mesmas funções do sacerdote daquele tempo, dos cultos levíticos. Louvado seja o precioso nome do Senhor. O pastor, ele é honrado. Desde que eu me tenho por gente, desde criança, os pastores são honrados. Os pastores são homens de honra, são homens de respeito. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por quê? Porque se nós olharmos para este estudo, os sacerdotes é a maior autoridade espiritual de Deus para a nação de Israel naquela época. Ou seja, nos dias de hoje, um pastor, um líder de um rebanho, que lidera um rebanho de Deus na terra, ele é a maior autoridade de Deus na terra. Espiritualmente, ele é a maior autoridade, um presidente da nação. Louvado seja o nome do Senhor. Que honrar um pastor, que honrar um homem de Deus como a maior autoridade de Deus espiritual na terra. Ele será um presidente abençoado, ele será um presidente bem-sucedido. Louvado seja o nome do Senhor. O seu governo será um governo abençoado, se ele respeitar e honrar um homem de Deus como a maior autoridade espiritual de Deus na terra. Infelizmente estamos vivendo dias hoje, amados, que muitas pessoas, por não ter conhecimento bíblico, eles não honram os pastores, eles não respeitam os pastores, eles não consideram o seu líder como a maior autoridade espiritual de Deus na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas estas pessoas que agem desta maneira, eles não terão a bênção de Deus sobre a sua vida. Porém, aqueles que assim o consideram, os homens de Deus, serão abençoados na terra, serão prósperos. Louvado seja o precioso nome do Senhor. Então, amados, glória seja o nome do Senhor. Era o símbolo da plenitude espiritual requerida pelo Deus de Israel. Nós podemos ver isto no Salmo de número 133, do versículo 1 ao versículo 3. Constituído a favor dos homens nas coisas concernentes ao Altíssimo, o sumo sacerdote oferecia sacrifícios pelos pecados do povo. Hebreus capítulo 5, versículo 1. Portanto, ele fazia a intermediação entre o povo de Israel e o Santíssimo Deus. Era sua responsabilidade também instruir o povo santo. Levíticos capítulo 10, do versículo 10 ao versículo 11. Queridos, o Senhor determinou que o sumo sacerdote fosse ungido a fim de dignificá-lo como ministro extraordinário do culto divino. Êxodo 24, versículo 41, Êxodo capítulo 29, do versículo 1 a 7, sob a unção divina, teria condições de tornar a nação israelita propícia diante do Santíssimo Deus. Hebreus capítulo 5 e o versículo de número 1. A vitalicidade do sumo sacerdócio está patente na história da família de Arão. Antes deste morrer, Moisés o desvestiu das roupas sacerdotais para vesti-las em Eleazar, seu filho. Números capítulo de número 20 e o versículo 23 a 29. Mais tarde, o mesmo Eleazar seria substituído por seu filho Finéias.
Josué, capítulo 24 e o versículo 33, Juízes, capítulo 20 e o versículo de número 28. Todavia, no tempo do Novo Testamento, a vitalicidade já não era mais observada. João capítulo 11, versículo 49 a 51. Ao que tudo indica, havia um rodízio entre os principais membros da família de Arão. Nós podemos ver isto também em Lucas, no capítulo de número 3 e o versículo 2. Apesar da importância do cargo, o sumo sacerdote não era considerado infalível, nem estava acima da lei de Deus. Sua obrigação era servir o altar e conservar-se puro, a fim de que o nome do Senhor fosse exaltado entre os filhos de Israel. Êxodo capítulo 28 e o versículo de número 43. O capítulo 3 de Zacarias descreve a dignidade do sumo sacerdote constituído sobre Israel. Então veja, amados, que aqui deixa bem claro que o sumo sacerdote não era considerado infalível e nem estava acima da lei. Mas por que ele não era considerado infalível? Porque ele era ser humano, igual eu e igual você. Louvado seja o nome do Senhor. E se ele não levasse a sua vida debaixo de uma vida de consagração, de uma vida de santificação, ele poderia sim cometer erros e falhas. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele era humano. Porém, se ele viesse a errar, a falhar, ele não estava acima da lei. Ele sofreria uma punição muito séria. Louvado seja o nome do Senhor. Os descendentes de Levi, principalmente os da casa de Arão, deveriam observar estes direitos e deveres: viver do altar, santificar-se ao Senhor e ser uma referência moral e ética espiritualmente. Glória seja o precioso nome do Senhor. Já que os sacerdotes dedicavam-se ao ministério do altar, desse mesmo altar deveriam viver. Levíticos capítulo 7 e o versículo de número 35. Portanto, não tinham eles direito a qualquer herança territorial entre os seus irmãos, porque a sua herança e porção era o Senhor. Números 18 e o versículo 20. Moisés, porém, divinamente instruído, destinou-lhe cidades estratégicas por todo Israel. Números 35 e o versículo 8. Algumas delas serviam também como refúgio aos que acidentalmente matavam alguém. Números capítulo 35 e o versículo de número 6. Em virtude de seu ofício, os sacerdotes deveriam erguer-se em Israel como referência de santidade e pureza. Era exigido e cobrado de um sacerdote que ele fosse uma referência para a nação de santidade e pureza. Ou seja, todo homem de Deus que faz a obra do Senhor nos dias de hoje, que é escolhido por Deus, que é chamado por Deus, que é vocacionado por Deus, ele precisa ser uma referência de santidade e pureza. Louvado seja o nome do Senhor. O sumo sacerdote, por exemplo, tinha de ostentar uma faixa de ouro em sua mitra, ou seja, isto é, uma cobertura para a sua cabeça, usada pelo sumo sacerdote, feito de linho fino, adornada com uma chapa de puro ouro, tendo gravada as palavras: santidade ao Senhor.
essa lâmina atava-se na mitra com uma fita de jacinto. Êxodo capítulo 28, do versículo 4 ao 36 e ao versículo 39, Levíticos capítulo 16 e o versículo 4, Ezequiel capítulo 21 e o versículo 26, caso o sacerdote profanasse o seu ofício, seria punido com todo rigor, Levíticos capítulo 10 e o versículo 1 a 3, os sacerdotes, por serem responsáveis pela aplicação da lei de Deus, tinha a obrigação de ser uma referência espiritual, moral e ética. Então que fique muito bem claro isto aqui, para as pessoas que me ouvem, para as pessoas que me assistem, principalmente aqueles que têm um cargo ministerial na obra de Deus. Você precisa ser uma referência espiritual, moral e ética. Louvado seja o precioso nome do Senhor nosso Deus. Para os filhos de Israel, Malaquias capítulo de número 2, do versículo 1 ao 10, os filhos de Eli, em consequência de seu proceder, tornaram-se um péssimo exemplo aos israelitas, e por causa disso Deus os matou. Em 1 Samuel capítulo 2 e o versículo de número 26. Andemos, pois, em santidade e pureza diante do Senhor, pois Ele continua a exigir santidade de todo o seu povo. Em 1 Pedro capítulo 1 e o versículo de número 15 e o versículo de número 16 está escrito: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Louvado seja o precioso nome do Senhor. Estou chegando na conclusão desta mensagem. Os sacerdotes tinham a obrigação de ser uma referência espiritual, moral e ética para os filhos de Israel. Sejamos nós, representantes de Deus, uma referência espiritual, moral e ética para a população do planeta Terra. Louvado seja o precioso nome do Senhor. Chego ao final desta mensagem. Quero nesse instante, antes de nós concluirmos, agradecermos ao irmão Maurício, Tânia Alves, Fabiano, que estão fazendo parte desta transmissão. Que Deus venha abençoar grandemente a vida dos nossos queridos e amados irmãos que estão fazendo parte desta live. Quero ministrar mais uma vez uma palavra de oração em favor da nossa nação brasileira. Oramos ao Senhor nosso Deus, querido e amado Deus, em o nome de Jesus Cristo, seu Filho, queremos suplicar como a maior autoridade espiritual de Deus na terra. Estou aqui no ofício de teu ungido, de teu escolhido, meu Deus e meu Pai, para suplicar a bênção do Senhor em favor da nação brasileira. Quero ministrar a bênção sobre este país, sobre esta nação, sobre as 5.570 cidades espalhadas por todo o território nacional.
pelos 26 estados da nação e mais o Distrito Federal. Quero ministrar a bênção em favor do presidente Jair Messias Bolsonaro e de sua família. Quero abençoar o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, os ministros que compõem a sua equipe de administração desta nação. Deus, quero lhe pedir que dê a eles sabedoria para resolver os problemas desta nação, para resolver os problemas que a população brasileira está sofrendo. Senhor, com esta pandemia, são milhões e milhões de brasileiros que estão desempregados. Deus, vem abençoar a economia do Brasil, que este país venha a ser um país próspero pós-pandemia. Deus Todo-Poderoso, vem abençoar, Senhor, o Congresso Nacional, os deputados, vem abençoar, Senhor, o Senado, os senadores, vem abençoar o STF, o Supremo Tribunal Federal e cada ministro do STF. Deus Todo-Poderoso, venha repreender, Senhor, toda a contenda ali, Senhor, em Brasília, todas as potestades, Senhor, os principados do mal, do mundo espiritual, que querem, Senhor, trazer ali em Brasília desunião, contenda, divisão. Em o nome do Senhor Jesus, batam em retirada todo o espírito do mal, todo o espírito das trevas. Saia dali, daquela cidade, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus ordena os anjos do céu para fazer uma varredura ali, Senhor, em Brasília. Deus Todo-Poderoso, os espíritos malignos que atuam, Senhor, no meio da sociedade. Deus, os espíritos do mundo do crime, do mundo do assalto, do roubo, do suicídio, da prostituição, em o nome do Senhor Jesus, batem retirada pelo poder da fé. Ó Deus, eu abençoo o Brasil, eu abençoo a nossa cidade de Jaguapitã, eu abençoo o prefeito Ciro Brasil e a sua família, a sua equipe de administração nesta cidade. Eu abençoo a vice-prefeita dessa cidade, a senhora Edna Santana e a sua família, os vereadores de Jaguapitã e as suas famílias, a juíza, a promotora e a sua família. Eu abençoo a polícia militar desta cidade, o comandante, ó meu Senhor, o tenente Neto, que comanda, Senhor, o batalhão da polícia militar em Jaguapitã. Eu abençoo a vida dele e de sua família, todos os policiais da polícia militar e as suas famílias sejam abençoados. O Senhor, eu abençoo a polícia civil desta cidade, o delegado e a sua família, o carcereiro, o investigador e a sua família, os presidiários desta cidade, que eles sejam salvos, sejam libertos, sejam transformados pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Eu abençoo o comércio de Jaguapitã, as empresas, Senhor, as empresas de grande porte, que dá emprego para tantas famílias, tanto da nossa cidade como da região, a Jaguafrango, a Extra Sul, a unidade da JBS e todas as demais empresas e comércio desta cidade sejam prósperos, sejam abençoados pelo Senhor nosso Deus. Eu abençoo a agricultura e a agropecuária deste município, a agricultura e a agropecuária do Paraná e do Brasil, para a glória do nosso Deus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Chegamos ao final de mais esta transmissão. Voltaremos neste mesmo dia e horário, se assim Deus nos permitir. Até lá, na paz
do Senhor.